Olá, amados, graça e paz. Mais um dia na perseverança, segundo o Espírito que é a verdade, o Espírito Santo, aquele que é a natureza divina, que não é filho do homem, mas não é homem para que minta, e nem filho do homem para que não cumpra as suas promessas, da qual é aquele que está unindo o povo numa só fé, num só coração, num só propósito, aonde ele é aquele que convence o pecador dos seus maus caminhos e prepara um povo bem disposto, como assim também ele é aquele que silencia a língua mentirosa, a língua pérfida, aquele que destila falsidade, da qual ele sempre nos adverte, para acautelai-vos daqueles que são um fermento, onde uma pequena levedura fermenta toda a massa. São ludibriadores, enganadores, falsos. Sua língua destila o veneno da serpente, aonde João o Batista já anunciava: raça de víboras, quem vos ensinou a fugir da ira vindoura? A função deles é sempre para interesse de si próprio, apacentam a si mesmo, aonde estão sempre a afugentar o rebanho, né? Ao invés, colocam um jugo e um fardo pesado e não move um dedo para ajudá-los, porque estão segundo o jugo e o fardo do opressor, da qual, segundo o próprio Satanás, né, que é o seu pai, o pai da mentira, da onde Jesus dizia: como podeis falar coisas boas se o vosso interior é um sepulcro caiado? Porque do coração que se procede todas as ambições egoístas, todas aquilo que é de interesse próprio, né, tudo aquilo que é ambição, onde a palavra diz que o seu Deus é o seu próprio estômago, aqueles que comem da carne das ovelhas e arrancam as suas lãs, aqueles que a cada dia a sua condenação está rumo às suas cabeças. Ele é aquele que traz as suas condenações sem demora, né? Assim nos diz a palavra do Senhor, porque são tempos de indignação, tempos de ira do Cordeiro por aqueles que desencaminham o povo, por aqueles que fazem da casa de comércio, aqueles que tiram vantagem utilizando em vão o nome do Senhor, fazem da mensagem da cruz em vão, que se envolve em toda corrupção e podridão. E assim, em mais um dia, ele está a expulsá-los, né? Ele é aquele que, como já disse, a sepultura está aberta, e ele é aquele que traz os seus galardões sem demora, sobre todo o mundo, sobre a América do Sul, a América do Norte, sobre a África, Antártida, Ásia, Oceania e Europa. Ele é aquele que está os silenciando, os emudecendo, aqueles que são falsos, enganadores, que acumulam iniquidade sobre iniquidade, aonde ele é juiz de vivos e de mortos. São aqueles que estão sendo reprovados, tanto aqui e silenciados, e ainda há um lugar reservado para eles, aonde é um lago de fogo, de enxofre, aonde a palavra diz que ali o seu verme não se queima. Aqueles que são bajuladores, enganadores, mercenários, a palavra diz o mercenário é aquele que sobe o muro, porque não entra pela porta. Ele é a porta, mas rejeitam a porta. E quando vem o lobo, eles são os primeiros a fugir, né? Sobem pelo muro, porque não conhecem aquele que está na porta. A palavra diz: o mundo os ouve e os entende, porque eles são do mundo e falam do mundo.
Já aqueles que anunciam o evangelho, que é a verdade, anunciam não o que nos é próprio, mas sim aquilo que é espiritual. Por isso o mundo não compreende a palavra, o evangelho é loucura para o mundo, porque a verdade confronta as suas más obras. A condenação é esta: a luz veio ao mundo, mas os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque a luz expõe as suas más obras. Outra vez vereis a diferença dos que servem o tissadique, o justo, e os que servem um rachão maldoso. Aqueles que com uma língua falsa, com aparência exterior de bonzinho, mas o seu interior é um lobo feroz. E assim o Senhor está a expulsá-los, a silenciar toda vã filosofia, doutrina meramente humana. O Senhor está a os empobrecer. A palavra diz que até o que pensam que tinha lhe será retirado. Em todos os níveis, o Senhor está a os galardoar. É um galardão como um castigo devido às suas próprias más atitudes, segundo os seus próprios enganos, segundo o espírito do erro, o espírito mundano, um espírito faccioso, um espírito de divisão, de contenda, de iras, segundo o próprio Jesus disse: duro para ti é recalcitrar contra os aguilhões, da qual ele disse a Saulo. Porque a lei de Moisés é a serpente levantada no deserto, poder da ira, do pecado, aonde utilizam da ira humana. A palavra diz: nos últimos tempos iriam matar alguns achando que estava prestando um culto ao nosso Senhor. Por isso estão sendo enganados, seduzidos pela própria serpente, da qual veio para roubar, matar e destruir. E o Senhor é aquele que está trazendo o galardão sem demora, assim nos diz, assim como ele tem operado, e nós temos contemplado com tristeza a ruína de muitos, porque não alegramos na morte dos ímpios, nem mesmo o nosso Senhor alegra. Ele nos ensina: não sabeis de que espírito procedeis? Por isso advertimos, para que o povo venha se arrepender, para que seus dias vão bens e longos nessa terra e ainda alcance a vida vindoura. Mas a palavra diz que tudo tem um propósito e um tempo apropriado debaixo do sol, até os ímpios para o dia do juízo. Por isso, em mais um dia perseverai, segundo aquele que é do alto, que nos concede dias com abundância e a vida vindoura. Mas para aqueles que acrescentam algo nesta profecia, lhes é acrescentada as pragas descritas nesta profecia. Aquele que retira algo, riscarei o direito da cidade santa e da árvore da vida, assim nos diz o Senhor. Que a graça do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo esteja convosco, assim como ele está no meio de nós.